gente equalizar nossas energias, eu trouxe o Pai Nosso, uma tradição do Pai Nosso, né? O Pai Nosso, na verdade, ele está escrito numa pedra de mármore branco lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que era como Jesus proferia o Pai Nosso, né? A gente conhece essa tradução nossa normal aqui, né? E na interpretação de um conhecedor do aramaico, ele trouxe essa outra versão, né? Então eu vou pedir que vocês sintam o corpo, sintam o ambiente e sintam a vibração da oração. A tradução diz assim: ó Pai e Mãe do Cosmos, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, faça a luz brilhar dentro de nós, fora de nós e entre nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu desejo seja um só, em toda a luz individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, por isso sentiremos, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e as aparências das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o sol fecundo das nossas ações. Que assim seja. Amém. Essa é uma das traduções, tem outras, né? A próxima eu trago uma outra. Mas o nosso tema do nosso encontro de hoje é a influência, as drogas e a influência delas no nosso corpo e na nossa alma. Alma, diga-se espírito encarnado, né? Nós, homens, somos esse complexo, esse composto, esse corpo e esse espírito, e o perispírito que envolve o espírito e liga esses dois corpos, né? A gente é muito complexo, é um ser integral, interdimensional. A gente transita nessa dimensão física, mas também transita no plano astral. E a gente interage nesses dois planos, interage no plano terreno através das nossas informações registradas no perispírito e também nos genes da nossa ancestralidade. 50% da família paterna, 50% da materna, né? Que completa o nosso 100%. Cada célula do nosso corpo é um organismo único e que faz parte dessa imensa colmeia de células, né? Esse condomínio biológico que é o nosso corpo. O nosso desenvolvimento como esse ser integral tem início a partir ali da fecundação, quando o espermatozoide alcança o óvulo naquela luta que a gente sabe que é o mais forte, o mais ligeiro que atinge, ali formando o zigoto, e aí começa a divisão celular. Nesse momento
é que se inicia o processo da reencarnação. A carne, né? Biológica, a vida, biovida, ali o espírito entra. Então a gente, às vezes, depois de 3 meses ainda não tem vida, não. Na visão espírita, ocorreu a fecundação, já existe a vida, o espírito já está instalado ali, né? E esse processo de divisão celular, ele até formar os tecidos e os órgãos, ele atua dentro do princípio inteligente, né? Já está registrado ali. Disse também que esse processo de organização do nosso corpo, conforme está na programação, né? Na programação daquele espírito, e também o que está disponibilizado no gene. Então, vai ser assim, vai ser assado, dentro daquela programação e dentro da limitação genética também que vem, que é herdado da família, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele define a célula assim: animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhe comanda a existência, controlado pelo espírito através do centro coronário, o chakra coronário, né? Que sustenta a conjunção da vida mental como a forma organizada em que ela própria se sustenta. Em outras palavras, em resumo, então, que nosso pensamento é que atua diretamente na nossa célula, no nosso corpo, né? E como é que esses efeitos, como isso tem a ver com o que a gente tema, que a gente vai tratar hoje, com os vícios, as drogas, né? Não só os vícios químicos, também os vícios morais, né? Que também desencadeiam as emoções e os hormônios, os neurotransmissores, né? O efeito dos vícios no nosso cérebro ele atua especificamente numa área chamada de centro de recompensa. Quando eu faço por exemplo, uma caridade, vamos falar o lado bom, quando eu exerço uma caridade, eu dou um prato de comida para alguém, ou um abraço, ou uma conversa, né? Ou alguma coisa que eu faça de bem para o outro, isso vai registrar lá naquele centro de recompensa como uma coisa boa, vai trazer uma satisfação e vai criar um hábito. Isso pode se tornar um hábito, porque me faz bem. Geralmente, quem faz caridade diz que é mais benéfico para quem faz do que para quem recebe. Então, essa é a parte benéfica, né, fisiológica da caridade e o de fazer o bem, né, que dispara esses hormônios do bem que a gente diz, que é a serotonina, a dopamina, num nível ideal, sem exagero, num nível ideal que a pessoa se sente satisfeita, né, por ter feito aquilo. Então a caridade pode se tornar um vício benéfico? Pode, né? A pessoa se sente tão recompensada que quer fazer de novo, e repetir. E cria essa memória boa, né? Mas quando a gente usa uma substância para sentir esse prazer, para ter satisfação também, através de uma substância química, de uma droga, ou uma pílula mágica, né? Que é uma pílula mágica para, estou naquele astral, né? Então, essa pílula, essa droga, essa substância, ela vai simular esse sentimento dentro do nosso cérebro, né? Nosso corpo, trazendo esse bem-estar. Só que a diferença da droga, de uma substância química, é que ela faz com que esses neurônios
eles derramam uma carga tão gigantesca de uma vez só, dá uma bomba, digamos assim, uma bomba de neurônios, né? de neurotransmissores, na verdade, os neurônios que produzem esses neurotransmissores, mesmo sendo eles do bem, mas tudo que não está equilibrado, saiu, é aquele excesso, aquela bomba de serotonina ou de dopamina, que seja, vai causar uma excitação muito grande, né? O cara vai à loucura, como diz o outro, né? É uma excitação descomunal que atinge o nosso corpo. Acontece depois disso, quando o nosso corpo metaboliza essa droga, ele vai lá embaixo, o que chama de depressão, ou ressaca, né? Aquela ressaca, como um vício moral também dá uma ressaca moral. Quando o cara faz alguma coisa, depois ele, que M que eu fiz, aí fica se culpando, se condenando, aí gera também esse estresse, né? Essa situação extrema da droga ou desse vício moral que a gente às vezes faz, repete e puta, fiz de novo, e se condena, gera esse nível de estresse no funcionamento do nosso cérebro, que impede que o indivíduo viva depois sem aquela excitação. Fica dependente mesmo. No ponto de vista da dependência no aspecto bioquímico, os estudiosos da mente, né, e os dependentes, eles provam em estudos que menos de 10% de todos esses dependentes que procuram tratamento nessas clínicas, menos de 10% consegue se livrar das drogas. Porque o tratamento ele tem que ser muito complexo, né? E geralmente se trata ali com drogas, mas não vê aquela energia que está em volta, os obsessores, falando português bem claro para nós que vivenciamos o mundo espiritual, né? Esses obsessores que estão em volta. Então, a primeira coisa seria tirar fazer essa limpeza energética, livrar esse nosso irmão independente que está nessa condição desses obsessores, né? Que rodeiam, ficam rodeando ele, porque semelhante atrai semelhante. As frequências se atraem, né? As frequências do plano astral e do plano físico se atraem, porque a gente só não tem corpo quando está lá, mas a mente, o espírito, ele vibra na mesma frequência que vibrava aqui. Então, a pergunta é, quem são os nossos acompanhantes? Quem são nossos amigos espirituais? E no ambiente físico também, quem são nossos amigos, com quem a gente anda, aonde que a gente frequenta, que lugares, né? Isso também faz parte desse cuidado de medidas preventivas a serem adotadas no tratamento desses casos, né? De quem tem uma tendência. O médico capacitado a trabalhar com esse tipo de dependência química entra com a medicação, né, que é uma droga também, mas é uma droga terapêutica. Ela é usada na dose certa, de forma como medicamento mesmo, terapêutica, para fazer com que o organismo do dependente se acostume com aquela droga ali e vai meio que enganando o cérebro, esquecendo aquela que ele é acostumado, e que dá essa descarga descomunal no corpo, no cérebro. Então, o médico faz essa parte. Aí a substância, ele acostuma, opa, está esquecendo, está enganando. Aí o que acontece?
vai sendo retirada suavemente aquela nova substância. Então chama-se de desmame. Vai fazendo o desmame aos poucos até que o cérebro vai se desligando daquilo ali, né? Para que depois dessa libertação, digamos aí, química, isso não quer dizer que vai ser curado, né? Não se obtenha 100% de sucesso nesse tratamento do dependente, mas a nível cerebral. Alguns conseguem a cura, nem todos, porque aquela experiência que o cérebro ficou, que a droga deixou no cérebro, ela também imprimiu lá no perispírito. Aquela informação está lá. Então, mesmo que o organismo conseguiu, através desse tratamento ali, medicamentoso, conseguiu enganar, como fala ali, lá no perispírito ele tem aquela impressão. Aí fica mais difícil se não tiver um amparo, um apoio nesse sentido, né? A dependência começa então de fora para dentro, né? Quando as pessoas têm contato com essas substâncias, o processo de cura ele é mais complexo, ele é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. De fora para dentro com a medicação, com todo esse mecanismo de tratamento, né? E de fora também, de dentro para fora, que daí é o pensamento que vai fazer esse trabalho de dentro para fora. É a vontade, é o controle, é o autocontrole, né? Então, o tratamento, para fazer um resumo, o médico com a medicação, mais uma terapia comportamental, né? Mudança de ambientes, que o cara não vai, dependente de crack, não vai deixar ele lá na Cracolândia, que não tem como, né? Então, realmente, ele tem que ser encaminhado para uma clínica e se afastar daquele meio, né? De todas as formas tem que ser tratado. E o tratamento espiritual da desobsessão. E os espíritos que desencarnaram naquela situação de dependência química, de dependência moral, que seja, um vício, eles se encontram ainda perturbados do lado de lá, né? E eles não se contentam só com aquela perturbação, ele quer aliciar alguém para poder sentir aquele, digamos, aquela vibração, aquela energia que o dependente sente na hora que está ou usando uma substância ou fazendo alguma coisa negativa, né? Uma violência, ou ele é viciado em fazer violência, ou que seja, uma maledicência, ficar falando dos outros, tudo aquilo gira uma energia que o desencarnado precisa daquilo para sentir ainda que acha que está vivo, sei lá, né? Então, isso ocorre, essa melhora só ocorre quando o dependente decide mesmo que quer mudar, que quer se tratar. Não adianta a mãe, o pai, a avó, o médico, ou pegar compulsoriamente o cara e... Não adianta. Nem o encarnado, nem o desencarnado. Lá também depende dele querer ir para um tratamento espiritual, que lá no plano astral também tem os hospitais, né? Tem os vales dos drogados, mas nada é imposto pelo plano espiritual. Depende da pessoa, do espírito, do indivíduo querer essa cura, né? Querer esse momento de se melhorar. Falando dos pensamentos, que é o que manda, né? Como André Luiz fala, ele que controla as nossas células, o nosso corpo. O pensamento muda a frequência do padrão vibratório nosso.
Ou seja, eu quero trocar a minha sintonia, eu quero mudar o meu padrão vibratório, o meu padrão, a minha aura, ou eu não quero. Né? Se o meu pensamento repetitivo, eu tenho aqueles pensamentos fixos, repetitivos, recorrentes, que chamam, né? Esses padrões, quando são negativos, criam miasmas espirituais e larvas espirituais, ou miasmas e larvas astrais. Provavelmente muita gente já escutou falar dos miasmas, né? O que é um miasma? O miasma são como parasitas que esgotam as energias do hospedeiro, adoecendo ele energeticamente. Isso é um miasma. Antigamente, lá na medicina, nos primários da medicina, miasma era uma coisa que estava em decomposição, uma coisa fétida, pútrida. Mas o miasma astral, ele tem essa conotação, com esse pensamento recorrente, criar essas larvas, essas bactérias, essas coisas astrais, né? E o que é as larvas, para diferenciar de miasma e larva? As larvas é um estágio mais avançado do miasma. Eles podem ser reconhecidas pela total apatia. Qual é a diferença quando o cara está carregado de miasma ou esses miasmas já viraram larvas? É que a larva, o cara já está apático, já está entregue às baratas, como diz o outro. Quando ele está só com aquele processo miasma, ele ainda consegue ter uma disposição para influenciar negativamente, né, o próximo, e também ser como um imã para as coisas ruins, para aqueles nossos companheiros que estão ali em volta, eles conseguem influenciar mais facilmente. Quando o cara já está larvado, já está entregue às baratas, né? Está ali, não tem mais nem disposição para nada, até os obsessores largam mão. Esse aí já está no buraco, então vamos atrás de outro que ainda tem um pouquinho de disposição, né? Então nossos pensamentos também eles são fluidos, é fluídica a coisa. Isso é de Chico, tá? Nossos pensamentos, Chico e Emmanuel, nossos pensamentos são também fluidos que emanados pela força mental que às vezes carrega nossas emoções e assim lançadas no espaço acabam criando as chamadas formas pensamentos, capazes, aqui no lado positivo, Chico fala, capazes de alcançar pessoas, lugares e animais, como as preces que emitem essa energia de amparo, de amor e que se destina a alguém acertadamente direta. É uma afirmação sem dúvida, sem questionamento, né? Porque a potência dos nossos pensamentos, voltando à velha questão, os pensamentos que controlam tudo, né? É muito mais forte até que um vício, porque a partir do momento que a pessoa decide, eu sou dono da minha vontade, eu vou largar essa praga. Nós estávamos conversando agora com a dona Flor, e ela estava contando que ela era fumante, foi fumante há muitos anos, e quando ela começou a frequentar a casa lá embaixo, primeira vez ali, ela decidiu, assim, no taco, como ela falou, eu não vou fumar mais. Pegou o cigarro e o isqueiro e jogou no rio. E a partir dali ela não... Nem vontade, sim, mais. Então é a vontade nossa que está acima de tudo, né? O pensamento que
controla nossas células, como disse André Luiz lá. E para alguns que fazem uso também de substâncias, né? Qualquer tipo de substância, para entrar em contato com o plano espiritual, eu quero entrar em contato com o meu mentor, com a espiritualidade, que fazem uso disso, estão buscando talvez esse contato de uma forma equivocada, né? A gente não está aqui para julgar, mas só para elucidar, para esclarecer os mais desavisados, né? Os incautos, como fala a linguagem mas tudo que tira o nosso controle, né? Que sai da nossa lucidez, do nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Mesmo ele sendo relativo, a gente sabe, livre-arbítrio é sinônimo de liberdade. Tudo que tira a nossa liberdade, porque qualquer dependência nos prende, né? A gente não é mais livre. Eu não vou lá porque não tenho o que eu quero, eu não vou ali porque, eu não posso sair porque não tem essa substância, então a gente fica preso. Com tudo que tira nosso controle, a gente nossa filosofia de como transitar no mundo espiritual, né? Não há necessidade, então é questão íntima, né? De prezar pelo domínio e pelo autodomínio do ser, né? Porque você é dono de si. Isso que a gente imagina que eu sou dono de mim, né? Eu tenho posse dessa minha existência. Se fosse para... aí não precisava estar encarnado, né? E é a forma que a gente pode evoluir, estando encarnado. Mesmo que a gente traz tendências desse espírito que nós somos lá, a gente está aqui para dar o basta, como a Loreta deu ali. Deu o basta. Né? Então as drogas que são usadas nesses rituais e seitas, a pessoa também perde o controle. Então, que espiritualidade a gente quer acessar, né? Que plano espiritual que a gente quer transitar? Qual o controle da experiência que a gente busca? E esses efeitos biopsíquicos da droga, e não só os efeitos no cérebro, né? Que ela não atua, como a gente já comentou, só no cérebro, na máquina física. Se ela atuasse apenas no nível cerebral, qualquer tipo de droga, né? Após a morte do corpo físico, a gente estava livre do vício, né? Mas a gente sabe que existem muitos indivíduos na outra dimensão, no plano espiritual, que ainda continuam os mesmos problemas, as mesmas perturbações e a mesma dependência. Precisa de um encarnado para se satisfazer. Porque a gente é esse complexo, o nosso corpo físico, e a consciência, o espírito, ele vibra, ele tem essa vibração, essa aura. E essa vibração, ela perpassa, né, por dentro de todo o nosso corpo, por dentro de cada célula. E quando o espírito está encarnado, tem essa interação, não tem como. Essa união corpo-espírito, né? A influência é grande de um sobre o outro. E como a influência mental e espiritual atua no corpo, isso também acontece no inverso. O nosso corpo também atua no espírito, né? Por exemplo, quando eu ingiro, eu agrido o meu corpo com uma substância, né? Uma droga, isso reflete no espírito, no perispírito. E o espírito, quando está no controle dessas funções fisiológicas do corpo, ele as coordena através do pensamento. Repetitivo, mas é a forma de a gente ir gravando, né? É uma forma de aprendizado, a repetição.
pois a mente é um atributo do espírito, segundo André Luiz também. O atributo é aquilo que é próprio de algo ou de alguma coisa, né? Então, você atrai o que pensa, ou seja, o que vibra. A gente atrai, né? Nós, não falo você, mas é nós. A consciência, que é o espírito, cria esse campo, como falei, energético, vibracional, em torno do nosso corpo, que perpassa as células, toda essa arquitetura orgânica, o nosso condomínio biológico, né? E buscar esse equilíbrio do corpo e do espírito. Se o espírito influencia no corpo e o corpo no espírito, né? Esse corpo fluídico, material que envolve o perispírito, esse corpo fluídico e material que envolve o espírito, que faz essa ligação. Por isso a gente busca esse equilíbrio, cuidando com os excessos, até com a comida, com a bebida, até a água em excesso faz mal, né? Então, cuidar com os alimentos, não comer muita porcaria, não ingerir nada que venha prejudicar o nosso corpo. No caso, a droga afeta o cérebro, que é o coronário, que é a parte do corpo mais ligada à consciência, que afeta por consequência diretamente o corpo espiritual, que precisa desprender muita energia para equilibrar o corpo, para reequilibrar. E assim vai adoecendo, né? Vai perdendo aquele fluido, vai adoecendo, e quando desencarna tem que se submeter a esses tratamentos nos hospitais, no plano espiritual, né? Que é longo, é um tratamento a longo prazo que não tem ideia. Tem conta que tem que querer fazer isso. É a vontade, a sua vontade, o esforço próprio de fazer isso. Hoje também a gente ouve falar dessas drogas virtuais, não sei se alguém já ouviu falar, drogas conhecidas como digital, né? É uma tecnologia, uma nova tendência que anda rolando por aí na internet, né? Que é conhecida como iDozer. Eu recebi algumas coisas e aí eu fiquei pensando, mas será que é real isso mesmo? Daí fui buscar, né? Porque fala que é isso e que é aquilo, que causa dependência. Aí eu pesquisei e descobri o seguinte, que essa tecnologia conhecida como iDozer, ela já é muito antiga, é lá de 1839. Um físico, ele era físico e meteorologista, tal de Heinrich Doble, ele descobriu essa técnica de áudio que supostamente utiliza frequências sonoras para induzir, diferentes estados mentais, pode induzir o sono, relaxamento, euforia e até mesmo alucinações. No entanto, não há evidências científicas que comprovem a eficácia dessa tecnologia em induzir esses estados mentais alterados, principalmente em pessoas com problemas de saúde mental, que já tem uma tendência, né? Mas o uso excessivo nessa mesma pesquisa, que é a Universidade, acho que é do Michigan, fala que, olha só, o uso excessivo ou inadequado dessa tecnologia pode ter efeitos negativos sobre a saúde mental e emocional das pessoas. Então, cabe a cada um, né, ver se realmente, se tem aí alguma coisa que pode trazer algum prejuízo, é bom ir com cautela, né? Então, portanto, isso é importante que a gente tenha essa cautela de utilizar essas coisas que a gente não sabe bem ainda como é que vai ser, né? Daqui a anos a gente vai ficar sabendo. Depois que a Inês é morta, daí não adianta. Na verdade, que nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, mas o que vai fazer a gente evoluir espiritualmente e se conectar e trabalhar essa vibração é deixar a mente
limpa, né? A saúde mental e física é nós vibrarmos no bem, vibrarmos no amor e cuidar também do corpo físico. Então, a gente tem que estudar mais, praticar a caridade, fazer o bem, ficar no controle da consciência. A gente que está no nosso controle, não é uma substância ou uma seita ou uma opinião de alguém, uma influência de um espírito, né? Então, é como disse o Mestre Jesus, vigiai e orai. Criar essa harmonia de corpo e alma, né? No aqui e no agora. Então, para finalizar, eu colhi do livro Espírito e a Regeneração, do Pai Joaquim, esse mantra que resume tudo isso que a gente falou hoje, nessa pequena explanação aqui, que diz, eu até pediria para o Mano baixar a luz ali, deixar só na luz azul, e para a gente sentir mesmo esse mantra que entra lá dentro da gente, né? Mente, produz em mim o Espírito à bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos, e seja eu vigilante com os meus pensamentos, e seja eu causador de amor onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda. Gratidão a todos pela paciência, pela presença, e agora a gente vai ter os passes, que a gente só faz um alerta e pede para que, se alguém fez uso de alguma substância ou bebida alcoólica, alguma coisa, que hoje se poupe de entrar na sala do passe, mas que aqui já no coletivo já está sendo também trabalhado, né, o passe coletivo. Tá? E vamos encerrar então com o Pai Nosso tradicional, para a gente que está mais, nosso ouvido está mais acostumado, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Passe de tratamento, formar uma fila nesse corredor. Alguém